Te convido a conversarmos sobre a inteligência artificial. Tá fazendo cara feia para ela ou não? Tá curioso? Tem pesquisado muito a respeito? Vamos falar sobre esse assunto? Aliada ou vilã aí, né? Na sua vida real, a gente conversa com uma especialista no assunto a partir de agora. Entrevista do dia. Vamos partir para a nossa primeira entrevista da semana e já com um assunto que, aliás, é bastante solicitado aqui pelos nossos ouvintes. A gente vai falar de inteligência artificial, ameaça ou oportunidade para o mercado de trabalho. Para abordar esse assunto que está tão em alta e que, sim, envolve a nossa vida real, a gente convidou uma especialista no assunto, Edilene Bock, ela que é coaching e vai conversar conosco. Ele escreveu um artigo a respeito desse assunto polêmico e tenho certeza que vai responder ao seu questionamento, sanar a sua dúvida. Edilene, boa tarde, seja muito bem-vinda à CBN Cuiabá. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Sim, né? É uma grande dúvida se ela é a vilã ou se ela realmente vai nos ajudar, né? Com tanta tecnologia vindo por aí. E olha, foi um assunto que lá na minha roda de amigos no fim de semana, a gente estava conversando sobre isso e alguns, olha, eu nem quero saber, tenho medo de ficar preguiçoso, dependente, não quero nem abrir espaço. E outros já, não, você tem que usar, é uma grande aliada, né? A gente tinha advogados, tinha médico, tinha comunicador e a gente ali conversava a respeito, veio ao encontro da sua presença aqui. Mas também não é, professor, não é a inteligência artificial que cria aqui abertura pra gente, não. É no talento mesmo, né, professor? Ela ajuda. Aqui é na emoção, né? Aqui é na emoção. E a gente faz questão de sempre começar conhecendo um pouco mais os nossos convidados, assim como a gente faz na vida. Então, conta um pouco para o nosso ouvinte sobre a sua trajetória profissional e pessoal, para quem não conhece, conhecer, chegar um pouco mais perto. E depois, é claro, que a gente vai falar muito da IA. Bom, eu sou formada em administração e atuei por 20 anos como gestora. Fiz uma transição de carreira, né, para recursos humanos. Então, há 12 anos, fundei a empresa, a consultoria. E na consultoria a gente atua com as soluções para desenvolvimento de lideranças, de equipes e também para preparar herdeiros para a sucessão nos negócios familiares. Olha, gostei. A Edilene se transformou em administradora com 5 anos de idade, você viu pelas contas? O senhor é bom de matemática, né, professor? 20 anos, elogio, 20 anos mais 5, 25. Então, 20 com 12, né, de consultoria, então aí tem mais alguns, né? Jovem talento. Jovem. Totalmente. Cuiabana, Edilene? Não sou cuiabana, eu sou de coração, né? Moro aqui há 30 anos já. Veio de onde? Mas eu sou do Paraná. Do Paraná, mas já é acolhido. Mas ela é quase Mato Grossense, ela é de Moarama, é encostadinho em Mato Grosso do Sul. Pertinho, né, professor? Termina ali, tem o Rio Paraná divide no meio. Sim. Mas que bom que ela escolheu Cuiabá e não Campo Grande, né, professor? Eu não posso deixar escapar, né, professor? É mais forte que eu, professor. Tem que cutucar. Edilene, desde que anunciei aqui, porque é uma demanda da nossa audiência muito grande esse assunto. Porque é uma grande novidade para muitos, outros já um pouco mais familiarizados com o assunto, com o tema, já usando ferramentas, como o chat GPT, muita gente já utiliza. Mas fala um pouco para quem está hoje ouvindo a gente, ligou o rádio agora, está buscando mais informação sobre o assunto, fala um pouco sobre a IA, né? Como é que ela está presente no ambiente corporativo, para a gente ir abordando aos poucos o assunto, a pauta em si, respeitando o nível de entendimento da nossa audiência para que todos possam compreender melhor. Claro. Bom, a IA, sobretudo no Brasil, os projetos ligados à IA estão focados em aumentar a produtividade, reduzir custos, né, tornar mais eficientes as operações. Em especial nas áreas mais administrativas, né, áreas meio dos negócios. Existe sim uma promessa e uma proposta para que a IA venha, né, com os seus drones e robôs e tudo mais, para ser aí um grande aliado operacional em atividades de alto risco, inclusive. Mas hoje o que a gente tem é exemplo do ChatGPT, a gente usa isso tudo para ganhar tempo, né? Nas nossas entregas, especialmente aquelas corriqueiras, volumosas, trabalhosas e menos complexas.
né? Aquelas que, a exemplo, agora eu vou entregar aqui a idade que não era com 5 anos, né? A exemplo de quando se lançou a calculadora, né? E se existia uma profissão chamada guarda-livros, né? Que é o nosso atual contador, onde as pessoas achavam que ela iria substituir os profissionais, porque você não precisava mais daquele volume de cálculos manuais, e que isso eliminaria as pessoas. Então, o impacto da IA é muito maior do que apenas o uso de uma calculadora. Porém, essa é a proposta por enquanto. O que se espera no futuro é que a gente possa comprar um robô, né, que vai cuidar da nossa casa, que vai fazer trabalhos em ambientes perigosos, né, de esforço físico maior, enfim. Né, mas a gente ainda está aí, a IA, ela não é recente, vem se aprimorando, mas a gente tem uma grande jornada pela frente, né? Ela não vai resolver todos os problemas da humanidade também, né? Sim, nesses aspectos de esforço repetitivo, atividades desestimulantes, né? Quando a gente pega um jovem, né, sobretudo das gerações mais jovens, e diz para ele fazer uma triagem de currículo, lendo os currículos, para ver se aqueles currículos se encaixam nos requisitos, aquela coisa morosa, trabalhosa e repetitiva, isso não estimula, não engaja, né? Isso já é um problema aí com as gerações mais jovens. Então, ela vem nesse momento para isso. Edilene, o Bert Helling, o criador da constelação familiar, né? Ele escreveu um livro, Meu Trabalho, Minha Vida, embora ele fala do período missionário que ele teve na África, tá? Mas ele tem uma coisa que ele diz que é muito interessante, assim. Quando você descobre um trabalho, aquele trabalho ele passa a ser a única, para algumas pessoas, passa a ser a única razão da existência. Sim. E eu vejo a questão da inteligência artificial, ela ser tão polêmica, porque eu acho que as pessoas têm medo de acabar o trabalho dela e junto ela termina morrendo sem esse trabalho. E por incrível que pareça, toda vez que acontece isso, morre mais da metade dos trabalhos. Como lidar com essa perspectiva de frustração assim tão antecipada quando fala em inteligência artificial? O primeiro ponto é que essa é uma questão que toca nos nossos instintos ainda primitivos, né? E de sobrevivência. Exatamente, instintos de sobrevivência. E se instala o medo, né? O medo de perder o controle, de perder as oportunidades, de perder a relevância. E esse é o ponto, né? Como que a gente lida com isso, né, professor? Sim. Bom, primeiro é que a gente precisa, na minha visão, ter a compreensão clara de que a IA não vai substituir as habilidades humanas. Esse é um ponto. Segundo, e aí, por isso que a gente tem um grande desafio que chama-se educação em várias dimensões. Segundo, nós precisamos conhecer quem nós somos. Todos nós, sem exceção, a gente veio com talentos que estão conosco e precisam ser descobertos, percebidos por nós. E colocarmos esses talentos a serviço, né? Com essa compreensão clara, o medo vai se afastando. E também, né, a própria difusão da IA diz, a IA não vai substituir todas as pessoas, ela vai substituir as pessoas que não quiserem colocá-la a serviço, usar a IA. Então, o nosso negócio é aprender a usar a IA em nosso favor, nas nossas atividades. Mas isso tudo passa, né, pelo desafio da educação. Né? Eu sempre falo, Edilene, assim, a IA vai fazer que algumas ferramentas não existem mais. Você não se desapegar daquela ferramenta e ir para outra ferramenta, você não vai conseguir fazer o que você mesmo está fazendo. É só uma questão de ferramenta, né? Mas existe essa relação desse medo dessa passagem. Como tem uma questão aqui no Brasil, e Mato Grosso especialmente, está se tornando muito comum as pessoas falarem assim, ó, ninguém mais quer fazer serviço doméstico, ninguém mais quer trabalhar nas casas das pessoas. Gente, está muito perto de não ter mais gente para trabalhar, porque nos melhores países do mundo já não existe mais. Ninguém nasceu para dizer assim, olha, eu vou fazer uma faculdade para lavar prato, lavar o seu chão, lavar banheiro. Vai acabar. E melhor quando acabar, que significa que todo mundo tem algumas condições. Então, esse medo do futuro, né, é algo impactante e ela causa um certo temor. Mas dentro dessa... Vamos agora para a questão da facilidade. Dentro dessa perspectiva da facilidade. O que
a gente já tem já como perspectiva de melhora em termos de qualidade de vida, de relação de trabalho, com a existência de ferramentas que exigem menos impacto físico, menos sacrifício humano, menos hora de trabalho durante o dia. Bom, por exemplo, né, eu cito o exemplo, né, todas as atividades que você precisa analisar um volume grande de dados, você pode se utilizar da IA. Seja para um processo seletivo, seja para um fechamento de mês de balanço, seja para buscar conteúdos, seja para você escrever um conteúdo. Ah, mas aí a IA não vai te substituir? Não vai, porque você vai ter que ter a sua identidade. Por isso, nós vamos ter que colocar das nossas identidades no que a gente faz. Outro ponto, isso já acontece hoje, a IA já oferece isso. O que eu vejo que vai nos diferenciar sempre é a gente colocar os nossos talentos. E aí a gente ainda está bem distante disso, mas a reflexão é que é sobre gente. É sobre gente, né? É em cima disso que a gente vai ter que trabalhar. Práticas a gente já tem dessa natureza que eu expliquei, né? Mas existem muitas oportunidades do aspecto positivo que não apenas a IA. A partir do momento que nós temos a IA fazendo esse trabalho, entre aspas, pesado, né? A gente tem também muitas outras ocupações e profissões surgindo, como, por exemplo, a cibersegurança, né? O engenheiro de dados, o engenheiro de prompt e tantas outras que nem nome tem ainda, mas que serão necessárias. E como o professor colocou muito bem, o que o mundo mostra para nós na história? Que a gente troca de forma de trabalhar, mas aquilo sempre vai ser necessário. Então, a profissão operador de telex, né? E aí quem é mais antigo, né, vai entender o que é isso. Isso acabou, porém, a gente tem N formas de mandar notícias hoje. Então, é uma concepção de mudar a forma e não de extinguir o ser humano ou as possibilidades para o ser humano. Perfeito. Edilene, 15h30. Aqui não é a IA que manda no negócio. Tem aquele ali, você pode ver, é o piloto da nave. É ele que controla tudo aqui e ele não vai ser substituído. E ele está dizendo que o repórter CBN chega trazendo as principais notícias do dia. Daqui a pouco a gente volta conversando com a Edilene sobre inteligência artificial. Olha só, o convite é para que você coloque em prática na sua vida. É bem rápido, a gente volta em menos de 2 minutos. De volta, 15h36, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025, início de semana. Você chegou agora, sintonizou, se conectou conosco, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso estúdio CBN em Cuiabá. Nessa primeira edição da semana, segunda-feira, nós estamos falando de inteligência artificial. Aliás, nós estamos provocando uma reflexão importante a você. Você tem visto como uma ameaça ou não, como uma aliada à inteligência artificial? E para isso a gente convidou uma especialista no assunto para abordar os muitos cenários, possibilidades, sanar suas dúvidas. Edilene Bock está aqui ao meu lado, na nossa bancada. Tem pergunta que já chegou por aqui, viu, Edilene? Para você, daqui a pouco eu coloco. Mas, lendo aqui o seu artigo, tem uma parte que me chamou bastante atenção, que diz assim: para surfar nessa onda ou até mesmo manter-se empregado, será necessário um salto educacional no país. Essa frase me chama bastante atenção. Nesse sentido, os desafios eles são enormes. A ausência de políticas públicas que levem as pessoas a desenvolver sua autonomia e independência, aliado a uma cultura de muitas vezes esperar o peixe ao invés de ir pescá-lo, certamente é o maior desafio. Gostei muito dessa parte do seu artigo, aliás, quero parabenizá-la aqui pelo artigo, que ele propõe muitas reflexões importantes. Mas aqui você citou a educação, políticas públicas que são fundamentais para essa boa construção, Edilene? Eu cito aí, Marcela, 3 dimensões da educação. A primeira é a pessoal, né? O quanto cada um de nós, para usar IA ou qualquer outra tecnologia, que virão muitas, né? Precisamos nos educar, né? Olhar para isso com olhos positivos, com um olhar positivo e realmente dedicar seu tempo em busca de aprender mais.
Eu me lembro que em alguns momentos, né, alguns anos atrás, a pessoa estudava só até o ensino médio, e quando você perguntava, e aí, você está estudando? Ela dizia assim, não, já terminei. E a faculdade não era diferente. Não, já terminei. Agora nós não podemos, nós não vamos mais terminar. Nós vamos continuar. E isso é uma mudança de mentalidade no âmbito pessoal. Uhum. E também, realmente, né, as políticas para o governo, né, os governos terem políticas públicas realmente de desenvolver as pessoas. Porque eu posso escolher criar uma dependência nas pessoas, e aí eu acabo tendo que dar o peixe sempre, ou eu posso escolher não só a educação técnica, mas a educação do ser humano, para que ele realmente perceba o que ele pode fazer, desenvolva essa autonomia e vá buscar esse peixe. Foi dessa forma que os países desenvolvidos conseguiram avançar na economia, em todos os âmbitos, em todos os aspectos, é através da educação. E um outro ponto também que eu vejo assim, fundamental é que nós já temos isso, mas vamos ter que aumentar. As empresas, as organizações, sejam elas com fins lucrativos ou não, as políticas de desenvolvimento dos seus times, elas precisam ser maiores. E quer dizer que lá naquele seu orçamento anual, né, vai precisar ter mais recursos. Porque nós não vamos acabar. É um conjunto aí de abertura educacional, eu diria. A legislação brasileira, ela já prevê que os cursos de pós-graduação, chamada de especialização, a validade seja só 3 anos. Né? Isso acho que as pessoas não estão observando que existe uma alteração muito grande no processo. A aprendizagem do trabalho é constante. Nós saímos de um processo, Marcela, que era interessante. O homem trabalhador, ele tinha intuição e suor. Era intuição e muito trabalho. Nós saímos para outra perspectiva, né? É a educação constante e o exercício de maior produzir sem aumentar o suor. Ou sequer, talvez até diminuir a questão do suor, né? Só que isso parece ser difícil para o ser humano, porque a sensação que as pessoas trazem muitas vezes, uma concepção passada, aí talvez a nova geração não vai ter isso, é que a aposentadoria está logo ali, né? Mas eu aposento antes quando eu não quero a inovação. Eu termino parando. E eu acho que talvez isso a inovação assusta tanto. Eu concordo totalmente, né? A inovação assusta mesmo. Mas nós não temos como fugir disso. Né? O mundo foi, esses processos, o progresso tecnológico, ele foi mais lento até um tempo. Né? Se a gente for olhar de alguns anos para cá, ele acelerou muito. Mas ainda entendo que passa pela mudança de mentalidade. E aí, quando eu me refiro à mudança de mentalidade, é em todos os âmbitos. Desde o governante, né? É sobre gente. É em relação ao governante, é em relação ao empresário, é em relação a cada pessoa, é em relação ao trabalhador, de entender e de ter essa concepção. E aí eu até escutei vocês mais cedo aqui falando da importância, inclusive das religiões, das igrejas, das instituições não governamentais, de levar para as pessoas essa mudança de mentalidade. A educação é o caminho para a gente evoluir em todos os aspectos. Sem dúvida. No país. Deixa eu colocar aqui o nosso ouvinte, que já está participando. O Júlio César está sempre aqui conosco e ele colocou aqui a opinião dele. Edilene, eu vou registrar. A questão é simples. Minha opinião, Marcela, ao contrário do rumo que a humanidade está tomando, a inteligência artificial vai evoluir ao ponto de achar que quem a construiu não vai ser mais necessário. E em alguns momentos ela já declarou isso para refletir aí a minha opinião. Júlio César, uma opinião que coloca aí uma barreira. Será que esse também é o motivo das pessoas terem medo de se relacionar? Essa possível dominação no futuro da IA? Não acredito nisso, de forma alguma. Primeiro, Júlio César, eu entendo perfeitamente, né, a sua aflição. Até temos filmes de Hollywood falando sobre isso, não é? Na verdade, a IA surgiu de alguém. Ela não se cria sozinha. E a gente aderir a um chat GPT ou não aderir, isso não vai mudar a realidade da IA.
né? Ela está aí, está posta, vai existir e ela vai funcionar. O que eu vejo muito, vou te dar um exemplo, o calor humano. E quando a gente coloca a nossa identidade nas coisas, ele não é substituído. O acolhimento do ser humano, a humanização das relações, isso vai ficar cada vez mais necessário. Nós vamos poder resumir um texto, escrever um texto mais facilmente. Por exemplo, esse artigo que eu fiz, eu usei IA. Tá? Mas isso não substitui o ser humano, porque a humanidade está nas coisas, né? Está em nós a humanidade que vai ajudar nos relacionamentos e ajudar a gente a viver bem. Quanto mais a gente se afasta da humanidade, mais a gente adoece. Então, nós não temos essa opção. A gente vai usar a IA para não usar o tempo com certas coisas, para a gente ter mais tempo para outras coisas. Mas aí você vai me dizer, nossa, mas quanto mais se cria tecnologia, menos tempo a gente tem? Não é? Tem uma outra pergunta aqui. Aumenta a informação, né? Porque aumenta a informação. Daí, de novo, mentalidade, né? O que é importante para mim? Marcela, só me permite, eu até busquei o dado aqui para falar com precisão. Quando a gente fala dessa questão do choque do futuro, a primeira queima de livros, porque ia destruir a humanidade, foi no ano de 1244. Aí teve uma outra queima em 1499. Teve outra queima em 1560, 1640, 1873 e 1933 o Hitler mandou queimar os livros para acabar com a ideia da raça não pura. Toda vez que queimar os livros, é mais ou menos o seguinte, uma nova tecnologia ela não pode acontecer porque ela ia dominar o mundo. Vai mandando aqui a sua pergunta. Eu vou ler a pergunta aqui. Cadê o nome dele? É o David. Ele fala que, conta pra gente que é um advogado que usa IA para elaborar suas peças, né? E ele diz que, ao contrário, alguns colegas até do escritório dele se recusam a usar, e ele é claro que está explicando aqui para a gente que ele pede essa orientação e vai incrementando com as informações que tem de cada processo. Mas isso já virou até lá no cafezinho, Edilene, motivo de briga, porque uns são contra, outros utilizam a ferramenta. Obrigada por compartilhar, David. E isso acontece. Olha só, ele trouxe um cenário, quando bem aplicada, é diferente de um Ctrl-V, Ctrl-C, né? Você entra lá e coloca. Porque ele está dizendo que ele pega ali, né, a narrativa e vai em cima disso colocando as informações. Você vê com bons olhos, para quem, como os colegas dele que não utilizam, que vem ali como uma espécie de plágio, ficar tudo igual. Qual a sua orientação nesse sentido para quem vai, nessa segunda-feira, começar a utilizar, vai dar uma atenção para IA? A minha indicação é a seguinte: entenda do que você faz, entenda da sua profissão, entenda do seu trabalho. Esse é o ponto. Você pode usar a IA, ela vai trazer dados gerais para você, comuns, e você vai colocar ali o seu ponto, a sua característica, a sua identidade, vai aparecer naquele texto, naquela peça. O problema é o copia e cola, né? O Ctrl-V, Ctrl-C. Esse aí realmente, mas ele já existe hoje. Que eu posso colar lá na faculdade, colar do colega, que é um copia-cola também, e eu não vou ter sucesso naquela profissão. Então, porque fica no raso, né? Quando você faz isso, você tem que refinar, colocar. Mas eu vejo, parece que tem algumas pessoas, professor, que tem um receio mesmo, que acham que é feio, que é um tipo de plágio, que realmente utilizar dessa ferramenta vai tirar a personalidade, o conhecimento. E não, pelo que você coloca, é uma união de fatores e é uma ferramenta que é para agregar. Então, se você se distanciar dela, Edilene, de alguma forma você vai ficar para trás. Você vai tomar muito do seu tempo com atividades que a calculadora poderia fazer para você, por exemplo, ao invés de você ficar somando a mão. Eu vou dar um exemplo prático, talvez ajude, né? Eu trabalho na área de recursos humanos, com a consultoria, tem vários serviços, né? Na consultoria, existe o serviço de seleção. Recrutamento e seleção. Então, se você usa o recrutamento manual, isso quer dizer o quê? Que você vai ter que pegar pilhas de currículo, seja num computador, lendo numa tela, seja físico, e ler um a um, e ticar os requisitos que cada currículo daquele tenha, que confere com o perfil que você precisa. Você vai gastar horas fazendo isso. Dias, talvez. Dias.
talvez, dependendo. E aí você vai ter pouco tempo para uma boa entrevista por competências, que é o valioso de um processo desse. Sou eu ali, frente a frente com a pessoa, entendendo, olhando ela, fazendo perguntas que vão realmente trazer ali se aquela pessoa tem condições de assumir um cargo ou não. Porque eu usei muito do tempo fazendo o que a IA poderia fazer para mim. Claro, gente, a IA, conversando com um cliente meu essa semana passada, sexta-feira, ele ainda disse, na clínica de uma pessoa, eles foram usar a IA, aquele chatbot lá de respostas, né, que é bem comum já, e a IA respondeu para uma pessoa que as vacinas daquela clínica eram dadas e não cobradas. Então, tem muita coisa para melhorar. Por isso que as pessoas da área da tecnologia são as pessoas que têm grandes oportunidades nessa onda. E mais, por exemplo, se nós formos olhar hoje, o déficit de profissionais na área da saúde e bem-estar é muito grande. Muitas pessoas vão poder migrar para essas outras ocupações, essas outras profissões. Se a gente olhar em vários aspectos. E também vai ser mais fácil engajar os jovens. Ah, também tem esse assunto. E eu tô aqui pensando enquanto você fala, professor, outra coisa que me veio à cabeça é que outras profissões vão surgir pela demanda da IA também, né? Muitas. Você tem algumas para citar pra gente? Tenho, por exemplo, na área da tecnologia, nós temos cibersegurança, engenheiro de prompt, engenheiro de dados. São profissões que já estão surgindo, mas que vão ser muito demandadas. Fora dessa área, muitas especialidades da área medicina e bem-estar, saúde e bem-estar no geral, relacionado também às fontes energéticas renováveis. Nós ainda temos uma grande gama pela frente de profissões nessa área e que estão já fazendo falta. Eu tenho um cliente que em 2023 precisava abrir 6 unidades do negócio dele em Mato Grosso. Ele conseguiu abrir 1 por falta de gente. E no próprio ambiente doméstico, né? A casa, não é possível que ainda tem que chegar na casa, colocar um pano no escovão, sair esfregando as coisas. Eu acho que vai avançar muito nesse espaço. Eu sou da época do Jetson, e eu ainda quero uma casinha daquela, um negócio daquele funcionando. Eu quero viver suficiente para ter essa relação. O senhor tá Na casa do senhor já tem um robozinho que limpa o chão lá? Não tenho que limpa o chão, mas tem máquinas que fazem isso já. Eu não tenho robozinho. Márcio Barreto tem 2. A senhora tem? Não, eu não tenho robozinho, mas conheço várias pessoas que têm. Mas eu tô esperando ele aprimorar um pouquinho mais. Mas é só a gente lembrar... Mas do Barreto tem que limpar até o espelho, o vidro, tudo. Nossa, eu preciso conhecer ele. Ele é chique, Barreto? Eu sou da época que as mães sofriam tanto, coitada, para lavar aquelas roupas, de jogar a bola sujo e tal. Hoje não, tem a máquina, solta lá, já sai seca. Professor, o senhor tem que ter um robozinho para limpar o chão. Eu acho que ele era caro agora, ele já tá mais... Eu não sou contra a tecnologia, não, ao contrário. Quero até dar um exemplo aqui. As campanhas políticas, eu faço campanha política desde 82. Então, assim, na década de 80, 90 era algo lento, né? Surgiu um problema, a gente tinha 2, 3 dias para produzir um texto, para publicar esse texto, fazer alguma coisa. Sim. Então, assim, eu não estava inspirado agora, não tem problema, daqui a pouco eu saía, conversava com o outro, buscava informação, lia a Barça, lia o artigo, fazia um punhado de coisa. Agora é tudo muito rápido. Por exemplo, nessa campanha política, muitas vezes eu tinha que dar uma resposta rápida, eu sabia como que era a resposta, mas eu não sabia, na hora eu não estava inspirado para colocar as palavras certas. Eu escrevia o texto, mas não ficava feliz com o texto. Jogava na inteligência artificial e pedia que eu queria mais poético, mais isso, mais aquilo, tá? Acertava na primeira, não. Muitas vezes eu terminava consertando ele, mas ele conseguia me jogar para um outro nível de... Sim. Não era uma coisa que ele fazia sozinho. Eu tinha que escrever primeiro o texto, mas dizer, com esse texto eu quero essa intenção. Ele encontrava palavras, uma série de coisas. Aqui todo dia a gente senta nessa bancada e pede para a inteligência artificial para fazer uma abertura para a gente. Ela faz. E dá essa orientação. Mas... é preciso, é o que você disse, a energia, o amor na comunicação que a gente faz é algo muito pessoal, ela contribui, mas a impressão que a gente transforma a cada dia é nosso, é pessoal, tem o nosso DNA, e é sobre isso que a Edilene está conversando conosco nesse início de semana. Não adianta colocar uma palavra que você nunca falou, né? Não vai ficar falso.
Não vai combinar. Eu tentando explicar pra IA o que é faleiro. Mas eu ri demais, professor, porque eu pedia pra ela pôr o faleiro. Eu não sabia o que é isso. Falei, faleiro é falar, conversa. Aí ela falou, então usa esse faleiro. Por quê? Porque a minha identidade. A comunicação, pra mim, ao invés de ter boas conversas, eu uso o faleiro. E eu tive que explicar ela pra ela adicionar muitas Mas vezes. tem umas interessantes. Eu descobri com a questão da campanha política que ela vai dominando um determinado tipo de personalidade. Se você colocar aquela Sim. personalidade com o tempo, ela Ela vai te vai trazendo imprimir. coisas mais É próximas. assim, é igual casamento. A gente fica parecido com o marido, né? É. Com o companheiro ali. Edilene, a gente está nos minutos finais. Eu vou só ler a mensagem do Júlio César. O Júlio César é um talento e ele faz a manutenção de cadeiras de escritório. Essa que você está sentada, por exemplo, ele atua em muitas áreas há bastante tempo. Ele disse, Marcela, não estou aflito não, estou tranquila. A minha atividade é manual e artesanal. Então, uma máquina não consegue fazer todo o processo que só eu posso fazer, né? Eu uso o meu trabalho, mas ela pode contribuir em muitas outras coisas, as suas planilhas, os seus clientes, a sua divulgação. Então, eu convido você é tão inteligente, Júlio César, a se aproximar da inteligência artificial. E assim a gente vai caminhando para o fim, Edilene, agradecendo, desejando muito sucesso na sua área, que você consiga levar essa mensagem, acionar muitas pessoas, muitas empresas, despertar isso nas pessoas. A porta da CBN fica aberta para a gente conversar, é um assunto fundamental, essencial cada vez mais. Então, fique à vontade para suas considerações e principalmente para se despedir da nossa audiência. Bom, eu olho para o futuro e vejo países evoluídos, né, com mais progresso. E hoje eu não consigo conceber que um pai de família saia da sua casa para ir defender o pão da sua família e corra o risco, muitas vezes, de não voltar devido ao grande risco do seu trabalho. Ou adquira uma doença ocupacional que aos 50 anos ele não possa mais trabalhar. Então, esse é o ponto. Nós precisamos, a IA vem para criar esse tipo de humanidade. Por isso, ética, determinação e flexibilidade são as principais competências que todos nós, sem exceção, vamos precisar desenvolver para lidar bem com a IA e que isso crie equidade entre as pessoas. Muito obrigada a todos e a vocês pelo convite. E a gente se encontra em breve. O seu arroba, para quem quiser acompanhar mais sobre o seu trabalho? @Vese Consulting, que é todas as mídias. Vese Consulting, quer dizer água em estoniano. Pronto, entra lá, segue, acompanha. Vou agradecer a Patrícia, a assessoria, sempre um trabalho irretocável, né? Impecável. Patrícia Xavier. Patrícia Xavier é o nome dela. Já começou a semana com o talento dela aqui conosco, acompanhando de perto. Mande um abraço também à Ana, nossa amiga Ana Sampaio. Parabéns, viu? Que a gente converse mais a respeito. Patrícia Xavier, que me socorre desde quando ela era criancinha. É, Patrícia? Tá com crédito, então. Já faz o quê? Uns 10 anos, né, Patrícia? 10 anos. 10 anos. Olha, que coisa boa. Volte mais vezes com boas indicações assim. Professor,